Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e eu decidi gravar esse vídeo porque eu senti de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Desde muito pequena, eu sempre frequentei a igreja com a minha mãe e com a minha família. Não era algo que eu ia obrigado, porque inclusive eu fazia parte do louvor e da dança. Era algo que eu gostava muito, sabe? Eu amava dançar na igreja, eu gostava de cantar. Mas eu detestava quando chegava naquela hora de ouvir a palavra. Eu não entendia nada, eu nunca entendi nada. Eu não conhecia Jesus. Eu apenas fui mais uma das crianças que ia somente porque minha mãe me levava. A minha casa era um lar muito conturbado por conta do meu pai. Ele era um pai presente, mas não presente. Eu fecho os olhos e eu tento lembrar um momento feliz com ele. Eu não tenho nenhum. Eu tento lembrar um presente que ele me deu, ou um abraço, ou um feliz aniversário, filha. Mas não tem nenhum, porque eu nunca recebi um abraço do meu pai, eu nunca recebi um feliz aniversário. Desde pequena, meu pai, ele sempre foi muito agressivo dentro de casa. Ele era do tipo de pessoa que tirava da minha boca para ele comer. Eu cresci num lar completamente controlada, eu era uma criança completamente controlada, ao ponto de que eu não podia nem sentar no sofá para assistir televisão. Eu sentava na cadeira e eu não podia assistir o que eu queria. Eu tinha que assistir o que ele queria que eu assistisse. Muitas vezes eu acordava para tomar café e ele falava assim: já vai comer tudo, né? E eu pegava 5 bolachas de água e sal e falava: vou comer 5 bolachas. E ele falava que eu ia comer tudo. Minha mãe sempre comprava Danone e coisa, sabe, pra mim e pro meu irmão comer. Mas ele sempre comia tudo. Meu pai trabalhava de porteiro e ele trabalhava um dia sim, um dia não. Eu lembro que todas as vezes que ele ia trabalhar, eu dava graças a Deus, eu falava obrigada. Eu vou poder sentar no sofá, eu vou poder assistir TV. Eu vou poder ter um pouco de liberdade. Eu lembro que os dias que ele ia trabalhar era o dia que eu conseguia dormir. Porque eu não conseguia dormir desde pequena, eu sempre sofri de insônia, porque eu sempre tive muito medo do meu pai chegar e eu estar despercebida, sabe? Principalmente nas folgas dele. Ele sempre saía pra beber. Meu pai tinha problemas com álcool e com drogas. Ele era viciado em cocaína, então ele sempre chegava muito agressivo, ele quebrava todas as coisas e eu tinha ataques. Eu começava a hiperventilar muito e passar mal. Muitas das vezes ele pegava a faca pra matar minha mãe. E somente quando eu tava passando mal assim, sabe? Ele parava porque eles pensavam que eu ia morrer. Muitas das vezes eu saía correndo. Eu saía correndo pra não ver porque eu não aguentava. Eu tinha muito medo que minha mãe morresse, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer nada. A casa que a gente morava tinha um portão de ferro e eu dormia numa beliche. Eu lembro de um dia que tava todo mundo... Minha mãe, ela sofria muito porque ela sabia que eu nunca dormia. Eu sempre tava esperando um momento que ele ia chegar. E na hora que aquele portão rangia no chão, eu tremia por inteiro. Eu falava, meu Deus. Nesse dia ele derrubou a minha beliche e eu caí no chão. E foi horrível. E era sempre assim, a minha vida, desde que eu me tenho por gente, eu sempre tive muito medo de tudo. Eu sempre fui muito controlada, eu nunca tive liberdade. Eu lembro que eu estudava e sabe quando você tá na primeira, segunda, terceira série e falta professor e eles liberam você pra ir mais cedo pra casa? Eu odiava quando isso acontecia. Todas as crianças iam super felizes pra casa, sabe? E eu era a única que ficava. Por que elas estão tão felizes? Eu queria ficar aqui. Eu queria ficar aqui mais um pouco. Não queria ir pra casa. Eu odiava a minha casa. Eu odiava ficar na minha casa. Eu preferia estar na escola. Porque na escola era onde eu tinha paz. Na escola eu podia dar risada. Sempre foi assim, sempre foi assim. Minha mãe, ela é do norte, então ela não conseguiu terminar os estudos dela.
Minha mãe decidiu continuar estudar porque minha mãe queria fazer enfermagem, porque o salário que ela ganhava já não estava dando, porque meu pai, ele era do tipo de pessoa que ele estava tão viciado que ele já saía falando bem assim pra mim e pra ela: eu vou deixar o dinheiro do aluguel, da água e da luz com vocês, mas quando eu voltar não é pra vocês me dar. Mas ele voltava muito louco e a gente tinha que dar o dinheiro pra ele, porque ele voltava muito agressivo. A gente só guardava por medo mesmo, ou então tendo a esperança de que, nossa, ele não vai voltar pra pegar o dinheiro e a gente vai conseguir pagar o aluguel. Minha mãe ganhava muito pouco, então ela sempre tava endividada, sabe? Então ela começou a estudar e ela começou a fazer enfermagem. Eu lembro que a minha mãe quase não dormia. Acho que foi a época que minha mãe mais sofreu. Minha mãe não comia, ela não dormia. Muitas das vezes ela falava assim: tem vezes que eu vejo buraco no chão, porque ela não dormia. Ela voltava de madrugada sozinha, porque não tinha ninguém pra buscar ela. E ele não deixava ela estudar, ele sempre infernizava muito ela, até o dia que minha mãe não aguentou. Ela saiu com a própria roupa do corpo e foi morar na casa da minha tia. E ela ficou brava porque eu não fui com ela, mas eu quis ficar por causa do meu gato e porque na minha tia tinha muitos cachorros, então eu pensava: meu gato não vai ter liberdade de ficar lá. E eu amava muito esse gato, então eu fiquei por causa do meu gato. E aí que tudo começou a piorar, porque eu fiquei sozinha. Eu tenho um irmão, sabe? Mas o meu pai, ele sempre me perseguiu muito mais do que o meu irmão. Ele sempre me perseguia muito mais. Não que meu irmão não sofresse, meu irmão sofria. Meu pai gostava muito de judiar da gente. Sabe uma coisa que ele gostava de fazer? Quando a gente ia tomar café, ele pegava faca, sabe aquelas facas de pontinha? E ele começava a espetar a minha barriga do meu irmão. E ele dava risada. Ele dava chute nas minhas costas, murro, e ele dava risada. Ele gostava de judiar da gente. Enfim, quando a minha mãe foi embora, eu conheci uma menina e a gente começou a fazer taekwondo. E nisso a gente conheceu uma pista de skate que tinha uns punks, sabe? Umas pessoas que moravam na rua, que bebia e usava droga e tal. E aí a gente foi lá e resolveu conhecer esse pessoal. E aí eu nunca tinha bebido nem cerveja na minha vida. Eu nunca tinha nem beijado, sabe? Eu era virgem até. Nunca tinha nem ficado com ninguém. E aí eu decidi que eu queria beber, que eu queria fumar. Então a gente começou a beber. A gente comprou logo um corote, sabe? Pedra 90, velho barreiro. Foi isso que a gente começou a beber de cara. E a gente comprava aquele eite, sabe? Aquele cigarro de bêbado. E a gente começou a aprender a fumar sozinha. Eu lembro da gente andando no meio da rua e a gente dava um trago. Tragava e soltava. Parecia duas retardadas, mas é porque a gente queria aprender a fumar sozinha. Muitas pessoas falam assim: ah, esse pessoal que mora na rua, esses punks, essas pessoas são uma influência. Mas eu lembro que quando a gente disse pra eles que a gente queria fumar, eu lembro que eles falaram meio assim: vocês podem fumar, mas da minha mão vocês não vão fumar. Então a gente não aprendeu a fumar pegando do cigarro deles. A gente aprendeu a fumar porque a gente foi lá e comprou e resolveu que a gente ia fumar. E aí eu comecei a beber muito. Tinha vezes que eu bebia tanto que eu chegava caindo, escorregando, sabe? Eu lembro de tomar banho escorregando, assim. E aquilo era um alívio, porque eu descobri que eu bêbada era mais fácil dormir, porque eu conseguia dormir quando eu tava bêbada. Eu não via quando meu pai chegasse, se ele me batesse, eu também não tava mais nem aí. Pelo menos eu tinha dormido, sabe? O que era pior era o medo psicológico. Não era nem apanhar, era o medo. Porque você tá numa casa, deitado, e constantemente você ficar com o seu coração acelerado, falando: que horas que ele vai chegar? O que ele vai fazer? Eu tô sozinha, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Isso era o pior, era o tormento, era o pavor, era o pânico, era pior. Então eu bebia todo... Eu comecei a cabular muito com ela e a gente sempre bebia. E na maioria das vezes eu chegava muito louca em casa caindo, e aí eu tomava banho, comia, ia direto dormir, eu capotava, eu não via nada. E aquilo começou a ser um alívio pra mim, então eu comecei a beber e fumar, e aí eu comecei a fumar maconha. E eu lembro que eu tinha um grupo lá no Facebook de anime e tal, tinha umas pessoas, e eu comecei a conhecer um cara pela internet, e eu peguei e conheci ele por 8 meses e eu fiquei apaixonada por ele.
E aí eu marquei com ele de se encontrar no evento de animes. O que aconteceu? Eu encontrei com ele e ele era um pedófilo, porque o nome dele não era o nome que ele falava e muito menos a idade. Ele tinha 28 anos. E aí, o que aconteceu? Ele me levou para um banheiro e eu perdi a minha virgindade dentro de um banheiro químico. Só que seguranças pegaram a gente e eu acabei parando numa delegacia. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu lembro que eu já tinha muito ódio do meu pai. Mas quando isso aconteceu comigo, eu fiquei com muito mais ódio, então eu comecei a ficar fria, sabe? Eu já não confiava em homens por causa do meu pai. E quando isso aconteceu, eu fiquei, sabe? Eu sei que é errado, eu não ponho a culpa nele, a culpa foi minha. Eu decidi encontrar com ele. E minha mãe sempre me alertou, não se encontre com pessoas de internet, você não sabe quem elas são. Então eu fui enganada, mas eu também escolhi isso pra mim, não me fazendo de vítima, sabe? Eu sei que isso poderia acontecer, mas foi depois disso que realmente desencadeou um ódio muito grande. E eu comecei a virar uma pessoa muito vingativa, eu comecei a perseguir ele, eu comecei, sabe, a fazer muitas coisas, nossa, horríveis. E então eu comecei a mentir muito, principalmente pra minha mãe. Eu mentia constantemente pra minha mãe. Eu era do tipo de pessoa que eu mentia olhando nos olhos da pessoa, mas pra falar a verdade eu ficava, tipo, viajando, sabe, olhando pra baixo, olhando pra cima. Eu não conseguia falar a verdade mais olhando no olho, somente a mentira. E eu comecei a ter prazer em mentir. Eu mentia por tudo, principalmente pros caras que eu pegava. Eu mentia pra caramba. E eu nunca fui uma pessoa que gostava de namorar. Eu só gostava de sexo. E eu não tava nem aí, sabe? Então eu sempre ficava com os caras só pra fazer sexo. Porque eu era fria, eu já não, sabe? E eu nem pensava em namorar, em nada. Eu não pensava em futuro, em nada. A minha vida era só beber. E aí eu comecei a me envolver com um menino e eu comecei a namorar com ele. E eu comecei a frequentar uns rolês da Augusta, sabe? Ali na Peixoto. E eu comecei a usar cocaína. Eu cheguei a usar cocaína por 2 meses. E era uns rolês muito estranhos, sabe? Eu sempre ficava muito bêbada e muito louca. Era horrível, sabe? E eu fui levando a minha vida, levando desse jeito, levando. E esse menino acabou indo morar comigo. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer. Porque minha mãe sempre foi muito brava. Então eu pensei, minha mãe nunca vai permitir algo assim. Ainda mais o tanto de desgosto que eu dou pra ela, sabe? E aí ele veio morar com a gente. E ele ficou um tempo morando comigo. E eu me peguei uma inútil, sabe? Eu não fazia nada. Eu simplesmente ficava o dia todo na cama, assistindo série, vídeos e fumando cigarro. Nem sair mais eu saía. E essa menina que a gente começou a fazer taekwondo junto, que a gente começou a conhecer os punks e tudo, depois que eu comecei a namorar com esse menino, a gente se separou, porque ela não gostava dele e ele não gostava dela. E eu era também... E aí eu peguei, como eu tava muito apaixonada por ele, eu peguei e larguei mão dela, sabe? Não quis mais saber. E até que um dia a gente voltou a se falar e ela bateu lá na porta da minha casa. E aí eu comecei a contar pra ela que... como eu tava levando a minha vida, e ela olhou pra mim e falou assim, nossa, Letícia, o que tá acontecendo com você? Você não é assim? Vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa. E aí, sabe, deu um estralo assim na minha mente. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Que vida é essa que eu tô levando, sabe? E aí ela me deu o número do lugar que ela trabalhava, e aí eu comecei a trabalhar de telemarketing. Só que eu fui fazer entrevista junto com esse menino e ele não passou. E ele se revoltou contra mim e até hoje eu nunca entendi o que aconteceu. Então, depois que isso aconteceu, eu terminei com ele e eu não quis mais saber dele. Mas esse relacionamento me abalou muito. Porque, tipo assim, eu era muito amiga dessa menina. Só que eu comecei a trocar ela por homem. Então a gente ia pros rolês e aí eu trocava ela. Tipo, eu deixava ela ir embora sozinha, sabe? Eu fazia muitas coisas assim. E ela sempre me acobertava, ela me ajudava, sabe? Com a minha mãe, ela sempre mentia pra minha mãe falando assim, ah, ela tá aqui e tal. Mas minha mãe, no fundo, a mãe sempre sabe, né? E eu acabei sendo uma pessoa ruim até mesmo com ela, sabe? Eu não tinha amor, assim, pelas pessoas, nem pelo bem que as pessoas faziam por mim, sabe? Eu comecei a ficar muito egoísta, muito egocêntrica, então... Depois desse relacionamento, meio que quebrantou meu coração, sabe? Meu coração ficou amolecido. E aí eu parei de frequentar rolê gótico, punk, eu parei. Eu comecei a ir pros reggae mais, sabe? Só que aí não só ir pros reggae pra dançar, eu comecei a ouvir, sabe? Reggae nacional, eu comecei a ouvir Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, eu comecei a ouvir uns reggaes.
E eu comecei até a mudar meu jeito de me vestir, porque eu era uma pessoa muito sem identidade. Então, constantemente eu tava mudando a minha aparência. Então, eu comecei a usar umas saias longas, meu cabelo era vermelho, eu coloquei dreads, eu tinha 6 dreads aqui, era 9, eu tinha 9 dreads. E eu comecei a ir pros reggae e eu comecei a meditar nas letras que eu ouvia. E meditando nas letras, eu comecei a sentir muita culpa, sabe? Eu comecei a pensar em tudo que eu fazia pra minha mãe, em tudo que eu fiz pra essa menina. Eu comecei a pensar em tudo, sabe? Na minha falsidade, o quanto eu tava sendo mentirosa. E isso me fazia pensar, sabe? Eram umas letras tão positivas que eu não tava acostumada com isso. Eu escutava Marilyn Manson, pra quem não sabe, Marilyn Manson, se quiser dar uma pesquisada. Eu escutava umas músicas muito pesadas, sabe? Eu era um tipo de pessoa que gostava muito de ocultismo, então eu vivia pesquisando umas coisas assim, sabe? Bem ruim mesmo. Eu gostava de, sabe, coisas pra me vingar das pessoas. E aí eu comecei a ouvir umas coisas positivas que não fazia parte de mim, parece, sei lá. E aí eu comecei a ficar com muita culpa. Eu me culpava muito, 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 e aquilo ficou um peso tão grande. E eu comecei a entrar em depressão, mas olha que engraçado. Eu achava que depressão era frescura, mas eu mesma tinha depressão. Existem muitas pessoas, acredito que hoje não. Talvez não, pode ser que exista. Pessoas mais velhas pensam ainda que depressão era frescura, mas eu sendo nova, eu também pensava que era frescura. Mas eu mesma tinha. Eu era uma pessoa muito triste. Por isso que eu bebia muito, 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 muito. Eu era do tipo do grupo que todo mundo já não queria mais fumar maconha, que ninguém mais queria beber, mas eu tava lá no pique. Eu queria fumar até não ter mais nada. Eu queria beber até não ter mais nada. Eu era do tipo de pessoa que pegava bituca na rua, sabe aqueles cigarros assim? Eu era assim. Muito nóia. As pessoas viviam me chamando nóia, Letícia é mó loucona. Eu achava mó barato. Sabe o que é você achar legal as pessoas te chamar de louca? Sabe o que é você achar legal as pessoas te chamar de nóia? Eu achava legal. Eu me identificava com isso. Eu mangueava na rua, sabe? Eu ficava pedindo dinheiro. Tinha vezes que eu conseguia 20, 30 reais pedindo dinheiro pra mim beber, pra mim fumar. Eu não tinha vergonha. Eu saía pedindo dinheiro. Às vezes eu pegava carona com caras desconhecidos. Muitas das vezes eu ia pros reggaes. Eu e a sobrinha dessa minha amiga. Ela começou a sair comigo e a gente pegava carona. Eu parava os carros e falava, me leva em tal lugar, e os caras levavam. E ainda por cima eu pedia dinheiro, às vezes eles me davam 5 reais. Eu fico olhando quanto Deus sempre me guardou, sabe? Quantos livramentos ele me deu de ter sido estuprada, de ter acontecido algo, mas nunca aconteceu. Quantas caronas eu já peguei? Quantas? Muitas. Já parei em casa de gente estranha e, sabe? Muitas das vezes eu lembro que eu acordava nos ônibus, porque eu era do tipo de pessoa que quando eu começava a me envolver com algum cara, eu abandonava a pessoa. Então eu falava, vai, tchau, eu vou ficar aqui. E no final eu sempre voltava sozinha. Então, tipo, eu lembro de às vezes acordar, eu sempre perdi a minha chave e meu bilhete. Então, teve uma vez que eu lembro que eu acordei assim, quando eu olhei, eu tava sentada no banco da frente do ônibus. Primeiramente, eu coloquei a mão aqui na minha calça. Eu falei, meu Deus, cadê meu bilhete? E aí, tinha sangue na minha boca. Inclusive esse dente aqui, ó, quebrado. Porque eu tava toda machucada, sabe? Teve um tempo que eu fiquei muito machucada. Minha cara, minha testa, minhas pernas era tudo machucada. Porque eu era tipo bebum mesmo. Eu bebia tanto que eu ficava caindo no chão, caindo nos lugares. E constantemente eu parecia aqueles velho bêbado, sabe? Eu ficava caindo pelos lugares. E aí eu comecei a namorar com um cara, que ele é meu atual namorado. E ele fumava muita maconha, então eu comecei, além de beber muito, eu comecei a fumar muito mais. Eu já tava fumando muita maconha, mas eu comecei a fumar muito mais. E aí que eu não conseguia me controlar, porque eu já bebia pra caramba, eu só bebia bebida forte. Eu não gostava de beber, tipo, bebida fraca, eu só gostava de velho barreiro, de pinga mesmo, sabe? E aí ele não era tão acostumado a beber assim. Ele bebia, mas não era sempre. E eu era do tipo de pessoa que bebia sempre. Então eu tava bebendo todo dia, só isso. E ele começou a beber comigo, então a gente começou a brigar muito. Inclusive, pessoas falam que eu me jogava no chão e tentava arrancar minha roupa. Várias vezes tentaram bater nele e, por Deus, assim, não bateram, não fizeram nada com ele, porque pensavam que ele me dava droga pra me ficar daquele jeito.
E aí a gente começou a brigar constantemente, e aí eu pensei, mano, eu preciso parar de beber, não tá dando mais certo, porque eu gostava muito dele, sabe? Eu nunca tinha sentido algo por alguém como eu senti por ele, assim. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu não sei explicar pra vocês, sabe? Eu sempre fui muito fria, mas o que eu senti por ele foi diferente. Tanto até que com 2 meses que eu tava com ele, eu sozinha, tipo, eu peguei uma amiga e me falei, vamos lá, eu quero conhecer a mãe dele. E eu vim na maior cara de pau conhecer a mãe dele. Eu nunca fiz isso na minha vida. Geralmente é o homem que vai conhecer a mãe da menina, mas eu fui conhecer a mãe dele. Falei, vou conhecer. E a mãe dele, inclusive, ela era viciada em cocaína também, ela tem um passado bem pesado e ela conheceu Jesus. Então ela começou a falar de Jesus pra mim e tudo, mas eu não gostava, eu odiava crente pra mim. Nossa, eu falava, não quero saber de igreja, porque muito tempo eu passei indo pra igreja, então eu via muita hipocrisia e tanto até que com 13 anos eu frequentava uma assembleia, então eu usava saia e eu falei, não quero mais, sabe? Quando eu saí da igreja, eu saí falando pra mim que nunca mais eu voltaria, porque não era aquilo que eu queria, sabe? Era algo muito superficial, então eles sempre me convidavam, minha cunhada sempre me convidava, vamos pra igreja, eu falava, não quero ir pra igreja, não quero saber de igreja, e eu não ia pra igreja. E continuei piorando, continuei bebendo mais, o álcool já tinha entrado totalmente no meu sangue, sabe? Meu rosto era até inchado, e até que um dia eu fui pra um rolê e eu falei pra mim mesma, eu vou me controlar, eu não vou beber muito, porque eu não quero brigar, eu tô cansada disso. E aí eu cheguei nesse rolê e eu lembro que eu entrei com meu namorado e ele tava falando com os meninos lá. E aí eu peguei e dei um corte num copo de vodka com energético. Aí eu falei, não, deixa eu ir no banheiro, vai. Porque eu dei um corte, mas eu queria beber mais, sabe? Eu era do tipo de pessoa que não dava um golinho, eu queria virar assim um negócio, sabe? Já beber, bem ansiosa mesmo. Porque pra mim não tinha graça ir pro rolê sem ficar louca. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas. Então eu sempre tava parecendo uma morta, assim, do lado do meu namorado. Muito chapada, assim. Até o ponto que eu perdi a consciência e fazia coisas extravagantes e vergonhosas. Mas até eu chegar nesse nível de perder a consciência, eu ficava travada. E na minha mente eu sempre ficava, eu preciso beber mais, senão eu não vou conseguir conversar. Mas eu nunca conseguia conversar com ninguém, eu parecia uma muda, eu já não tinha mais vida, sabe? Pra que eu tava indo pro rolê? Isso nem era mais vida, eu tava parecendo uma morta-viva, sabe? Eu achava que eu tinha que beber excessivamente muito pra mim poder falar com as pessoas, mas era só uma mentira, porque quanto mais eu bebia, mais eu passava vergonha, mais eu ficava humilhada, mais eu me machucava. E chegou nesse dia que eu falei, eu vou tentar me controlar, e aí eu fui entrar no banheiro. E eu lembro que eu tava naquela posição escrota que toda menina fica, né, que a gente não encosta na privada. E eu comecei a olhar pra minha mão e eu tava tremendo assim, e eu falei assim, eu vou me controlar. Eu vou conseguir. Eu não vou beber muito, eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir. E aí eu senti algo que eu nunca vou conseguir explicar pra ninguém. Uma voz saiu do meu coração e foi uma voz audível, não foi uma voz da minha cabeça, era uma voz doce, sabe? Era uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida, era uma voz mansa. E ela falou assim, deixa eu entrar. Eu não consegui nem responder. Eu comecei a dar muita risada. Eu dava muita risada, muita risada. E eu falava, que é isso? Eu senti tanta alegria. Eu senti tanta paz. Fazia tanto tempo que eu não sentia alegria. Fazia tanto tempo que eu não ria daquele jeito. Eu tava sóbria. Eu falei assim, Jesus falou comigo. Na palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu conheci a voz do meu pastor. Eu conheci a voz do meu Jesus quando ele falou comigo. Podre do jeito que eu tava. Dentro de um banheiro. Não precisei ir pra uma igreja. Não precisei receber a oração de um pastor. Ele veio até mim. Porque ele sabia que eu nunca ia conseguir parar. Ele sabia que o fim disso tudo ia ser a minha morte. E eu lembro que naquele banheiro eu disse, eu tava sem celular e eu falei assim,
Se eu conseguir comprar um celular, eu vou baixar uma Bíblia, porque eu quero ler uma Bíblia no celular. Com pouco tempo eu comprei um celular e eu baixei a Bíblia. E cara... eu lia a Bíblia todo dia e falava tanto comigo. Eu falava, meu Deus, Deus existe. Eu ia pros rolês e eu enxergava Deus em tudo. Deus usava pessoas pra falar comigo. Tipo assim, eu tava parada lá e vinham umas pessoas, elas mudavam do nada e falavam. E eu ficava em choque. As músicas, eu não sei explicar, tudo falava comigo. E eu ficava travada no rolê assim. E meu namorado ficava muito bravo. Ele falava, pra que você tá aqui? Você nem dança, você não faz nada, o que tá acontecendo? E eu lia tanto a Bíblia que a verdade ficava na minha cabeça muito, muito, muito. E aí... teve uma vez que eu tava num rolê e aí eu lembro que uma menina pediu uma oportunidade pra cantar um rap. E essa menina começou a falar muitas coisas e ela falou assim, foi Jack que mandou te falar, e começou a chorar no microfone. Vocês têm noção do que Jesus é capaz de fazer pra resgatar uma pessoa perdida? Ele usa quem ele quer, ele faz como ele quer e da forma que ele quer. Muitas pessoas não acreditam no meu testemunho porque pensam que é loucura da minha cabeça. Teve pessoas que já até falou assim pra mim, será que você não tava sob efeito de alguma droga? Você não tinha fumado quando ouviu essa voz? Não! Eu tava tentando parar de beber. Eu entrei completamente sóbria no banheiro. Eu tinha acabado de chegar no rolê. E eu nunca vou esquecer porque foi isso que mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não falo só de drogas, eu não falo só de roupa, eu falo de coração, sabe? Eu perdoei meu pai, eu nunca pensei que eu pudesse perdoar o meu pai, depois de tudo que ele fez pra minha mãe, depois de tudo que ele fez pra mim. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir perdoar meu pai, eu consegui perdoá-lo, porque Deus me deu essa graça. Não só pra mim, como pra todos nós. E ele sempre esteve aqui. Mesmo eu morta, do jeito que eu tava, a voz saiu do meu coração. Na palavra diz, em Colossenses, fala que Deus é tudo e está em todos. Ele está em todos. Em todos. Ele não tá só em quem tá na igreja. Ele não tá só em quem tá lendo a Bíblia. Porque eu ouvi a voz saindo do meu coração. Ele tava lá dentro. Então é isso que eu falo, ele mudou a minha vida, ele me transformou, ele não transformou só a minha aparência, ele não me libertou só dos vícios, ele me libertou de todo o peso que eu carregava, de toda a culpa, de toda a tristeza que eu carregava, de todo o ódio que tinha aqui dentro. Hoje eu sou feliz. Meu nome, Letícia, quem deu o meu nome foi o meu pai. E sabe qual é o significado do meu nome? Alegria. Cada um de nós tem um nome e cada nome tem um significado, tem um propósito o nosso nome. Mas eu nunca vivi o propósito do meu nome porque eu sempre fui triste. Hoje eu sou alegre porque o Senhor está em mim. O Senhor me dá paz, o Senhor me dá alegria, o Senhor me dá tudo o que eu preciso. Sempre fui muito tímida, muito contraída e aos poucos ele sempre, sabe, ele tá me libertando de mim mesma. Cada vez mais eu me sinto mais livre, cada vez mais eu me sinto mais verdadeira, cada vez mais eu me sinto mais alegre, mais viva, sabe? Eu não preciso de prazeres momentâneos, eu não preciso de álcool ou algo pra mim ficar alegre, pra me dar risada, porque Ele faz isso em mim, entende? E eu não fui pra uma igreja. Eu passei 4 meses da minha vida trancada no quarto, lendo uma Bíblia. Lendo uma Bíblia. Eu li a Bíblia no meu celular e eu falava, eu não vou pra igreja. Eu não vou pra igreja. Eu não gosto de crente. Mas na palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia me libertou. A verdade me libertou. É o Espírito Santo que convence. Não é pastor que convence, não é doutrina de homem que nos muda, até porque eu tinha 8 piercings e tudo que eu tirei de mim foi porque o Pai me convenceu e não foi a força, porque eu tô muito feliz do jeito que eu tô, sabe? Eu não sinto falta nenhuma, mas foi aos poucos, porque o trabalhar de Deus muitas das vezes ninguém entende, as pessoas acham que só porque,
Nossa, virou crente? Não, a gente não muda do dia pra noite. Então é difícil até mesmo você ter um hábito novo. Quanto mais caráter. Pensa mudar o caráter, como é difícil. Eu cresci aprendendo dessa tal forma. Eu cresci até os meus 19 anos sendo dessa forma. E simplesmente eu tenho que mudar. Não. Não é assim que Jesus trabalha. Ele trabalha aos poucos, ele trabalha com amor, ele trabalha com carinho, ele trabalha com paz. Ele ama você, ele me ama, ele te perdoa, ele te salvou, ele quer te curar, ele quer te libertar. Ele quer mostrar pra você que o que ele tem pra você é muito maior do que você pode imaginar. Ele quer que você seja você, independente do que as pessoas vão pensar que você seja. Eu passei muito apontamento depois que eu comecei a ir pra igreja e, sabe? Porque depois de um tempo eu comecei a frequentar. Porque, como eu digo, você vai pra uma balada porque lá tem pessoas que gostam de ouvir música e gostam de dançar. Você vai para um estádio de futebol porque lá tem pessoas que gostam de assistir futebol. Eu vou pra igreja porque eu gosto de louvar a Deus e eu gosto de ouvir a sua palavra. É por isso que eu vou. Eu não vou por causa das pessoas. Porque se você for por causa das pessoas, você nunca vai ficar lá. Porque todos nós somos falhos. E Jesus foi o único que foi perfeito. Foi por isso que ele morreu, para nos salvar. Porque ele era o único que podia cobrir os nossos pecados. Alguém santo, alguém puro de verdade. Mas nenhum de nós é capaz disso. Portanto, não podemos entrar numa igreja olhando para as pessoas. A gente tem que olhar somente para ele, sabe? Foi isso que me faz estar firme até hoje. Faz 2 anos, sabe, que eu conheci meu pai. Meu paizinho lindo. E eu sou muito grata. Porque ele me tirou do inferno. Ele me tirou do inferno. Eu ia morrer sem saber o que era paz, sem saber o que era alegria. Eu ia morrer sem saber que ele existe. Muitas das vezes a gente fala assim, eu acredito em Deus, mas ele é tão distante. Ele não é distante. Ele é de verdade. Ele é uma pessoa, ele fala, ele tem sentimentos. Ele fala comigo. Ele é vivo, ele é vivo. Vivo, ele não tá mais numa cruz. Ele não é o que a religião fala. Nós temos que ser espirituais, não religiosos. A religião não salva ninguém. Ela condena as pessoas. Jesus, ele salva. Jesus, ele ama. Ele cura. Ele liberta. Na palavra dele fala que ele não veio para condenar o mundo, e sim para perdoar. Todos nós precisamos de perdão. Porque não é só o que fizeram pra nós, mas é também o que nós fizemos aos outros. Tem tanta coisa que a gente faz e a gente não percebe. Tem tanta gente que a gente machuca e a gente nem faz questão. E depois a pessoa machuca a gente fica lá se vitimizando e falando: o que eu fiz pra essa pessoa? Mas será que você lembra do que você plantou lá atrás? Sabe? A gente planta sim, a gente colhe sim o que a gente planta. E isso não é só para quem conhece a Deus, isso é para todos, porque Deus é justo. Então, o que você plantar, você vai colher, independente. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Eu plantei muito ódio, eu plantei muita vingança, eu plantei muita mentira. E até hoje eu colho muito disso. Mas como na palavra diz que Cristo é tudo e está em todos, na palavra também diz que o Espírito Santo não se agrada de gritaria, ele não se agrada de discussão, ele não se agrada de brigas, ele não se agrada quando a gente fere alguém. Então eu sempre tento colocar na minha cabeça que, nossa, o Senhor está lá. O Senhor está lá. E mesmo que às vezes eu não perceba, e mesmo que às vezes no calor da emoção, porque nós somos humanos, eu acabe machucando alguém, ele me convence, ele fala: filha, você machucou tal pessoa. Eu aprendi a pedir perdão, eu tinha tanto orgulho, eu nunca ia pedir perdão pra ninguém. Hoje em dia, se eu faço algo pra alguém, eu peço perdão, eu falo: me perdoa. Porque o Senhor me convence. Porque o Senhor também é ferido quando a gente fere alguém. É difícil, sim. Nem sempre você vai
permanecer sem ferir nenhuma pessoa, nem sempre você vai permanecer, sabe? Mas faz parte. O Senhor, Ele quer a nossa humanidade. Ele não quer a nossa espiritualidade, eu sou santo, não. Ele quer a Letícia assim, do jeito que ela é. Ele quer você assim, do jeito que você é. E aos poucos, Ele transforma você, mas é sempre por dentro primeiro. Antes de Deus mudar a minha aparência, Ele primeiro mudou. Primeiramente, Ele tirou todo o ódio do meu coração. Primeiramente, Ele fez eu perdoar o meu pai e pessoas que eu não conseguia perdoar. Primeiramente, Ele foi me fazendo ser uma pessoa verdadeira porque eu gostava muito de mentir. Então, é sempre por dentro que começa. E ainda Ele tem mudado por dentro, sabe? Porque é constantemente. A gente não se converteu. A gente está se convertendo dia após dia. Sabe? E é isso que eu queria compartilhar com todos vocês. A esperança, a vida, a cura, a liberdade. E tudo isso a gente encontra em Deus. Tudo isso a gente encontra em Jesus. Eu espero que esse testemunho possa tocar o coração de vocês. É somente a verdade que eu queria compartilhar, porque essa é a minha experiência, isso foi o que eu vivi e foi isso que mudou a minha vida. E a gente só quer compartilhar aquilo que faz bem pra gente. É isso.